Olá pessoal, aqui fala Ernesto Mariquel e bem-vindos nesta série de aulas sobre trigonometria, onde nós vamos aprender este conteúdo com mais detalhes numa sequência de aulas. Então, esta é a primeira aula, acompanhe sempre as outras aulas. Certo pessoal? Vamos a isso. Nesta primeira aula sobre trigonometria, eu vou dar uma introdução muito básica sobre o que é que significa a própria trigonometria. Certo pessoal? Vamos a isso. Temos que, aqui no início deste tópico, nós vamos saber qual é exatamente a definição de trigonometria, certo? A definição não exatamente como a definição. O que é que este nome de trigonometria deve nos remeter quando nós falamos de trigonometria? Temos aqui que a primeira parte do nome de trigonometria, que este aqui significa triângulo. Este aqui significa medida. Então, nos remete à medida de triângulos, certo? Visto que aqui, nesta aula, nós veremos também medidas. Medidas não. Vamos ver trigonometria num triângulo retângulo, certo? Que isto significa exatamente ver razões trigonométricas num triângulo retângulo, certo? Good. Então, aqui teremos aqui um texto básico para nós entendermos o que é que nós vamos fazer já a seguir, certo, pessoal? Good. Temos que num triângulo retângulo podemos estabelecer razões entre as medidas dos seus lados, que nós chamamos catetos, que formam um ângulo reto neste caso. Aqui forma um ângulo reto e a hipotenusa, que neste caso opõe-se ao ângulo reto, certo? Good. Então vamos considerar um triângulo retângulo, que nós possamos fazer essas razões que aqui acabamos de falar, certo? Para fazermos essas razões que eu acabo aqui no texto de referir. Temos aqui um triângulo retângulo, certo? E temos aí a descrição dele, né? A descrição sendo que chamamos o lado que se opõe. Aqui nós temos este lado que é o ângulo reto. A este lado nós chamamos ângulo, aliás, é o ângulo reto. Aqui forma o ângulo reto. E o lado que se opõe ao ângulo reto, a este lado, nós chamamos de hipotenusa. E referente analisando, utilizando este ângulo alfa, este aqui nós chamamos de cateto adjacente, a este aqui também chamamos de cateto oposto, porque opõe-se a este ângulo alfa e adjacente, porque ajuda aqui a formar o ângulo alfa. Certo, pessoal? Good. Então, vamos saber qual é o seno, qual é o cosseno e qual é a tangente do ângulo alfa. Vamos definir isso já nesse triângulo retângulo que nós temos aí, certo? Good. Então, temos que o nosso seno será a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, certo? Estamos a dizer aqui, o nosso seno será igual a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, certo? E o nosso cosseno será igual à medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa, certo? Então, isso tudo nós estamos aqui a retirar do nosso triângulo. Então, não fujamos do foco do nosso aqui triângulo, certo? E a nossa tangente será igual à medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Certo, pessoal? Parece que esta é a definição de seno, cosseno e tangente, observando um triângulo retângulo. Então, isto é muito importante porque muitos exames cobram. E não só. Há uma aplicação direta disto na vida real, quando nós, para determinar lugares geográficos numa área, para pilotos, né? Então, existe uma aplicação direta. Vou disponibilizar material para que leiam mais um pouco sobre este conteúdo. Certo, pessoal? Good. Vamos aqui trazer assim, um exemplo para nós entendermos
o que nós acabamos aqui de ver. E não só. Preste atenção, depois no final da aula eu vou deixar aqui uma dica muito importante para vocês memorizarem ah, essas relações que estão aí, certo? Good. Agora vamos, conforme eu disse, ao exemplo. O primeiro exemplo que nós temos, o exemplo 1, não é? O exemplo 1 pede para que dentro deste triângulo ABC, a gente determine estes ângulos, essas relações que estão aí. O seno de alfa, o seno de beta, o cosseno de alfa, o cosseno de beta, a tangente de alfa e, por conseguinte, a tangente de beta, certo? Good. Sendo que nós lá anteriormente já havíamos visto que era igual ao seno, aqui vai ser muito fácil operar, porque já temos as medidas. Temos aqui a medida da hipotenusa, 20, temos aqui a medida do cateto oposto, a alfa, 12, e a medida do cateto adjacente a alfa é exatamente 16. Então, o que significa isso? Pedem para que a gente ache o seno de alfa. O que nós sabemos? Sabemos que seno de alfa é igual ao quê? Seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui nós teremos 12. Preste atenção, nós teremos... Qual é a medida do cateto oposto? O cateto oposto é este. O cateto oposto aqui é este. Qual é a medida? É 12. Então, vamos levar 12 aqui para o numerador. Dividido para quanto? Dividido para hipotenusa. Qual é a hipotenusa? A hipotenusa nós sabemos que vai ser igual aqui a 20. Então, aqui colocaremos 20, certo? Então, nós podemos simplificar esta fração por quanto? Podemos simplificar por 4, né? Aqui por 4 nós teremos exatamente... por 4 essa fração teremos 3 sobre 5, certo? Faz sentido para vocês? Espero que faça. Agora vamos achar o seno do ângulo beta. Podemos? Sim. Qual é o oposto ao ângulo beta? O oposto ao ângulo beta é exatamente este, certo? O oposto ao ângulo beta é este aqui, porque está de frente, certo? E o oposto ao ângulo beta é este. Então, qual é a hipotenusa? A hipotenusa continua esta aqui, porque é o lado maior. Então, teremos 16 sobre... 16 sobre quanto? 16 sobre 20, exatamente. 16 sobre 20, exatamente. E, de seguida, vamos simplificar essa fração. Podemos simplificar essa fração por 4, certo? Simplificando por 4, nós podemos ficar com exatamente... quanto? Podemos ficar exatamente com 4 sobre 5. Faz sentido para vocês? Espero que faça. Good. Agora vamos achar o cosseno. Podemos? Vamos achar o cosseno. Qual é a relação que nós temos de cosseno? Nós sabemos que o cosseno é igual ao quê? É igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? É igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos lá aqui. Cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente a alfa? O cateto adjacente a alfa é este. Então, aqui teremos aqui 16 sobre quanto? 16 sobre quanto? 16 sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quanto? A hipotenusa é 20. Certo? Então, simplificando essa fração aqui, nós vamos ter quanto aqui? Teremos esta fração igual a quanto? Aqui por 4 ficaremos com 4. Aqui por 4 ficaremos com 5. Então, estamos a dizer aqui que temos 4 sobre 5. Estamos a dizer que cosseno de alfa é igual a 4 sobre 5. E de seguida, vamos ter o quê? Vamos ter cosseno de beta. Qual é o cosseno de beta? O cosseno de beta é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o cateto adjacente a beta? O cateto adjacente a beta é exatamente este aqui. Qual é a sua medida? A medida é 12. Teremos aqui 12 sobre... Qual é a hipotenusa? A hipotenusa ainda continua 20. Então, simplificando essa expressão aqui vamos lá simplificar por 4, certo? Por 4 ficaremos com quanto? Ficaremos com 3 sobre 5. Faz sentido para vocês? Espero que faça. Agora vamos para a tangente. Aqui eu poderia realçar algo muito importante e interessante que vocês saibam. Sobre a tangente. O que é tangente? Tangente, nós podemos escrever tangente como sendo... tangente, podemos escrever como sendo seno
tangente de um ângulo alfa pode ser igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, certo? Então, agora nós já temos o quê? Já temos o seno e o cosseno, então podemos achar a tangente. Podemos achar desta maneira ou saber que, porque tudo vai chegar a alinhar, certo? Porque isto é matemática. E vamos lá, tangente aqui é igual a tangente. Tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? É igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, qual é o cateto oposto ao ângulo alfa? Porque estamos aqui à procura da tangente de alfa. Qual é o cateto oposto a alfa? O cateto oposto a alfa é este, de medida 12. Então, colocaremos aqui, vamos lá aqui, colocaremos aqui 12 sobre quanto? 12 sobre quanto? Sobre o cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente a alfa? É este, de medida 16. Então, colocaremos aqui 16. Então, simplificando essa expressão, podemos ficar com quanto? Simplificando por 4, ficaremos com quanto? Ficaremos com 12 por 4, ficaremos com 3 sobre 4. Então, vamos a seguir a calcular, vamos lá aqui, a seguir calcular a tangente de quanto? A tangente de beta. A tangente de beta aqui será igual? Será igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Good. Agora teremos aqui, qual é o cateto oposto a beta? O cateto oposto a beta é este, temos aqui de medida 16, sobre, qual é o cateto oposto o cateto oposto não. Qual é o cateto adjacente a beta? O cateto adjacente é este, temos aqui 12. Então, teremos aqui 12, então podemos simplificar esta expressão por quanto? Por 4, então ficaremos com quanto? Aqui teremos 4 sobre 3. Certo, pessoal? Viram? É uma técnica muito simples. Agora, eu vou trazer, antes da dica, não é? Antes da dica, segredo para memorizar isto. Vamos, antes da dica, a ver algo muito interessante também, que é o Teorema de Pitágoras. Aqui, vamos lá aqui. O segredo fica para o final. Então, é só não sair da aula até agora, porque eu tenho um segredo no final da aula. Então, temos aqui o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras que consiste? Diz o seguinte, diz que se você tem um triângulo retângulo, né? Temos aqui um triângulo retângulo, porque aqui temos um ângulo reto. Se você tem um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Perceberam isso? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma, aliás, não ao quadrado da soma, ao quadrado, a soma do quadrado das hipotenusas. O que é que isso significa? Significa que isso aí acontece, que aparece na vossa tela. Temos aqui a ao quadrado, porque aqui nós designamos a nossa hipotenusa por A e os nossos catetos por C e B, respectivamente. E temos que a hipotenusa ao quadrado será igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Certo, pessoal? Good. Então, existem vários livros que demonstram isto, né? Se você precisa mais aprofundar, eu vou fazer uma aula específica, é só comentar no vídeo. Eu vou fazer, vou fazer a demonstração. Existem milhares de demonstrações do Teorema de Pitágoras, mas nesta aula não é o foco. Então, vamos aqui trazer um exemplo para demonstrar a aplicação em exercícios deste teorema. Certo, pessoal? Temos aqui o exemplo 2. Temos aqui o exemplo 2. Então, o que o exemplo 2 pede? Você tem o quê? Tem a medida dos dois catetos, mas não tem a hipotenusa. O que você sabe em relação à hipotenusa? Qual é a relação que você tem da hipotenusa com os catetos? É que você sabe que o cateto, que este cateto nós chamamos de A. Vamos lá aqui, mudar de caneta só para dar ênfase ao que vamos fazer. Nós sabemos que o cateto, aqui, nós sabemos que o cateto ao quadrado, vamos chamar este lado de C e este aqui de B. Então, nós sabemos que o cateto ao quadrado, aliás, o cateto não, a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto, que é B, neste caso, ao quadrado. Então, nós sabemos que estamos à procura da hipotenusa.